minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui no nosso encontro semanal de estudo da belíssima obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, hoje, dando prosseguimento ao estudo do volume 2, caminhando para o finzinho, como eu tenho dito ultimamente, mas hoje nós vamos analisar o capítulo A Oração, que é bom lembrar, é um capítulo longo e por conta disso eu preferi dividir ele em dois do que fazer uma coisa muito atropelada, muito rápida e acabar perdendo a oportunidade de aprendizado importante. Então, por isso, hoje nós fazemos a primeira parte do capítulo e na próxima semana a gente vê a parte seguinte, que começa falando sobre o sentido do Pai Nosso. É a partir da semana que vem que a gente fala disso, tá? Então a gente conclui em 2 semanas o estudo do capítulo A Oração, que apresenta inicialmente a fala a respeito da oração dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Pois bem, vamos ver o que é que Pastorino reserva para nós. Ele vai chamar o capítulo de A Oração, capítulo de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 15, quando Mateus assim diz: Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra em teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está no secreto. E teu pai, que vê no secreto, te retribuirá na luz plena. Quando orais, não useis de repetições inúteis, como os gentios pensam que pelas muitas palavras serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçais. Portanto, orai vós deste modo: Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso sobressubstancial dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas em tentação, mas liberta-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará vossas ofensas. Pois bem, aí Pastorino vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 25 a 26, quando Marcos assim descreve: Quando estiverdes de pé orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará vossas ofensas. Aí então a gente chega finalmente ao Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 4, quando Lucas assim descreve: E aconteceu que estava Jesus orando em certo lugar, e quando acabou, um de seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Ele lhes respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome.
Venha teu reino. O pão nosso sobressubstancial dá-nos diariamente. E perdoa-nos nossos erros, porque também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos entregues à tentação. Pois bem, são, como disse Pastorino, as mais perfeitas instruções que nesse trecho recebemos a respeito da prece, seguindo-se-lhes o modelo ditado por Jesus. Antes de Jesus, todavia, antes de trazer, na verdade, essa instrução, ele diz como é a atitude que devemos assumir. Então, ele diz que a gente, para conversar com Deus, precisamos evitar intromissões de outras criaturas. Nada de assumir posições especiais, nem de fazer em público para ser admirado, para ser louvado, validado pelas outras pessoas. E aí, com isso, é bom lembrar, né, que é condenada a posição ostensiva de ficar de pé, estatis, né, nas sinagogas, ou seja, nos locais de oração, nas praças públicas. É bom lembrar que essa é uma referência clara ao hábito de orar em horas pré-fixadas, onde quer que se esteja, e que era prescrito aos israelitas, como ainda hoje acontece com os muçulmanos. A essa publicidade, diz Pastorino, que Jesus opõe o segredo de entrar no quarto, estotameion, que era, na verdade, o quarto dos guardados, o quartinho da bagunça, jamais frequentado por pessoas estranhas. Além disso, trancar a porta para que ninguém presencie o seu contato íntimo com Deus. Um exemplo frequente disso, a gente vê que Jesus nos dá com relação a isso, justamente porque todos os evangelistas relatam que ele retirou-se sozinho ao monte para orar. Lucas, inclusive, aproveita uma dessas situações, dizendo que após ter Jesus orado em certo lugar, os discípulos dele se aproximaram pedindo-lhe que lhes ensinasse a orar como João fez com seus discípulos. Então, essa situação aí, Jesus percebe que é uma solicitação que era absolutamente necessária. E ele sempre orava retirado, sozinho. E por isso os discípulos não sabiam como fazer suas preces, eles não presenciavam as preces de Jesus. Então, outros ensinos também devem ser trazidos. Não se precisa repetir muitas palavras, falando muito, como os gentios, que pensam que pela muita repetição é que eles serão ouvidos. Portanto, aí fica bem claro, existe uma condenação absoluta de repetir 10, 50, 150 vezes a mesma oração, as mesmas fórmulas, o que acaba, na percepção de Pastorino, provocando uma mecanização dos sons sem que haja qualquer interferência do sentimento com relação ao sentimento, ou com relação ao sentido das palavras. E aí Pastorino ainda nos diz mais, dizendo que não adianta pedir coisas ao Pai, porque Ele sabe mais e melhor do que nós mesmos antes de nós. Ele sabe, Ele vive dentro de nós, em nosso coração. Ele vê, Ele sabe de tudo. Então é inútil, além de ridículo, nas palavras de Pastorino, querer ensinar a Deus aquilo que Ele deve nos dar. Realmente é estranho, né? Pois bem, aí Pastorino diz que vem então a fórmula perfeita para que a gente analise. E aí ele traz a chamada análise do Pai Nosso. Aí ele começa essa análise dizendo que nessa prece Jesus criou uma síntese das fórmulas empregadas pelas preces judaicas da sua época. E ele tira apenas o exagerado nacionalismo e materialismo que era comum na religiosidade da época, dando um sentido mais espiritual e mais profundo. A gente vai ver isso agora, né? Então, ele traz expressões ensinadas pelo judaísmo, pelos rabinos do judaísmo. Porque Jesus nasceu, se filiou ao judaísmo, ele era da religião mosaica, né? Cresceu com isso, morreu nisso, não tinha qualquer ideia de fundar uma nova religião. Por isso, a gente vê claramente que o Pai Nosso é uma prece totalmente israelita, judaica, repetindo fielmente a piedade judaica.
E aí ele então se propõe a provar essa assertiva, mostrando que elas podem ser verificadas com facilidade em diversos teólogos. Um deles, que é bem citado, é Strack-Billerbeck, melhor dizendo. Então a primeira coisa que ele traz é o quê? Que a primeira evocação pertence à oração dos rabinos, que dizem: Nosso Pai que está nos céus, que teu nome seja louvado por rodas às eternidades. E também, Nosso Pai que está nos céus, fazei-nos misericórdia pelo amor de teu grande nome, que é invocado por nós. Aí a fórmula judaica. A segunda frase é encontrada no Kadish, na oração diária dos judeus, que é: Seja exaltado e santificado o teu grande nome. Olha aí que interessante. Terceira, venha a nós o teu reino, é uma frase frequente nas jaculatórias dos rabinos. Eles oram assim: que o reino de Deus se manifeste ou apareça, como a gente vai ver no Targum de Miqueias, no capítulo 4, versículo 8. E também, reina sobre nós tu só, que Shemone Ezre, né? E no quarto, o Rabi Eliezer dizia: Fazei tua vontade do céu, do alto, e dá tranquila coragem aos que te temem na terra e fazem teus olhos. No quinto, a gente vai ver: Não me dás pobreza nem riqueza, dá-me o pão necessário. A gente vê isso lá em Provérbios, no capítulo 30, versículo 8. E o Targum também parafraseia, diz assim: Dá-me o pão que me baste. O sexto: Perdoa-nos, nosso Pai, porque pecamos contra ti. Essa é a sexta bênção do Shemone Ezre, que eu falei agora há pouco, e também a Bina Malkenu, que o Rabi de Akiba diz no início: Nosso Pai, nosso Rei, perdoa e resgata todas as ofensas, todas as nossas faltas, melhor dizendo. No sétimo: Perdoa ao próximo sua injustiça, e então, se orares, teus erros serão perdoados. Nós lemos também isso em Eclesiástico, no capítulo 28, versículo 2. Oitavo, na oração da noite, não nos conduzas ao poder do erro, nem ao poder da tentação, nem ao poder da traição. Nono, nos Berakot se encontra: Seja feita a tua vontade, Yahvé, nosso Deus e nosso Pai. Salva-nos do homem mau, do mau encontro, da força má, do mau companheiro, do mau vizinho, do adversário corruptor, do julgamento rigoroso, dos maus adversários no tribunal. Olha que interessante. Então ele vai passar agora para falar sobre a divisão do Pai Nosso. E aí Pastorino vai dizer que o Pai Nosso consta, na verdade, de uma invocação, seguida de 3 pedidos espirituais e de 4 solicitações com respeito às necessidades do homem na matéria. Então, a invocação: Jesus não manda dirigir-nos a Deus como Criador, nem como Rei, nem como Deus, mas como Pai. E mesmo assim, Pai de todas as criaturas. Pai é a mais carinhosa atribuição divina já usada diariamente na época de Jesus pelos israelitas, como nós vemos várias vezes repetida na oração Shemone Ezre ou Tefilá, sobretudo nas bênçãos. E de tal forma, Pai, é isso que Jesus adverte: a ninguém chameis de Pai na terra, a não ser vosso Pai que está nos céus, como diz Mateus no seu capítulo 23, versículo 9. Então, logicamente, quando uma pessoa orar sozinha, dirá meu Pai e não nosso Pai. Essa fórmula é reservada para preces em grupo. A expressão que estás nos céus, Bechamai, na verdade era também usual como uma sequência da invocação, no caso, né? Então recordemos que Shammai em hebraico ou Oranos em grego expressam a atmosfera que envolve o planeta Terra e jamais um lugar geográfico específico chamado céu. Não. Para dar uma ideia precisa dessas palavras, já que céus foi semanticamente alterado em seu sentido etimológico, nós deveríamos dizer
nosso Pai, que estás no ar que nos circunda, que nos impregna, que nos vivifica pela respiração, conforme visto ele mesmo dá a todos vida, respiração e todas as coisas, como diz em Atos, no capítulo 17, versículo 25. Aí, Pastorino vai dizer que existe uma petição, a primeira petição: seja santificado o teu nome. O nome é usado como uma expressão da essência, como uma manifestação externa da substância última. Nesse caso aí se refere, pois, o pedido ao mundo e mais particularmente às criaturas que, sendo a manifestação divina em nosso globo, expressam o seu nome. Então a petição, portanto, diz Pastorino, vai revelar o voto de que todas as criaturas se santifiquem, se tornem sadias moral e fisicamente, para que o nome de nosso Pai seja santificado em nós, assim como um filho diria a seu pai, que possa eu honrar com o meu comportamento o teu nome usado por mim. Então, com efeito, disse Pastorino, sendo nós filhos de Deus, nós trazemos em nós o nome de Deus e santificando-nos, santificamos Deus. Então, dizia Gregório de Nissa, como aponta Pastorino, que com as boas obras levamos os homens a glorificar a Deus. Isso está lá na Patrologia Grega, no capítulo 44. A segunda petição é: venha o teu reino. Isso exprime o que? O desejo ardente de que o mundo se coloque sob o reinado do Pai, do Espírito imortal, e não de Satanás, ou seja, a matéria. Que as criaturas se submetam ao Pai, que sabe governar sua causa com justiça, com misericórdia e com amor. Alguns pais da igreja, alguns grandes teólogos da igreja, atribuíam esse pedido um caráter escatológico, como, por exemplo, Tertuliano na Patrologia Latina, Cipriano também na Patrologia Latina e Agostinho também na Patrologia Latina. É bom também lembrar que na terceira petição, que é o quê? Seja feita a tua vontade na terra como é ela feita nos céus. Essa petição aí falta em Lucas, não tem em Lucas, só tem em Mateus. Então manifesta a aspiração firme de que saibamos conformarmos-nos à vontade do Pai, obedecendo-lhe às ordens que são as circunstâncias que surgem sem a nossa interferência na vida. Que a gente tem aí acolhimento disso com amor, ao invés de pretender fazer prevalecer a nossa vontade pequena, do nosso ego, caprichosa e, sobretudo, ignorante de nossa própria verdade espiritual, de nossa própria vantagem no que nos concerne. A quarta petição, como aponta a Pastorina, é: dá-nos hoje o pão sobressubstancial. Esse vocábulo apax absoluto no Pai Nosso, que é epiousion, né, traduzido pela Vulgata como cotidiano, de cada dia, epiten, ousan, emeran, que é seguido na opinião de João Crisóstomo na Patologia Grega. Na interpretação de Orígenes, isso aí significava pão para a subsistência, epiousia, que é da Patrologia Grega também. Jerônimo, já na Patrologia Latina, vai falar: dá-nos hoje o pão de amanhã. Mas essa interpretação aí seria completamente contrária ao ensino de Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, como coloca Mateus no seu capítulo 6, versículo 34. No entanto, a gente percebe que nesse mesmo local citado, Jerônimo, na Patrologia, vai dizer, interpretando que o pedido como pão espiritual, de acordo também com Orígenes, do mesmo texto, e Cipriano, da Patrologia Latina. E também Agostinho, também na Patrologia Latina. A gente vai ver que existe aí uma divergência de interpretação, né? Na quinta petição é: perdoa nossas dívidas, assim como já perdoamos os nossos devedores. Aí é a condição sine qua non, salientada aí de maneira expressa por Jesus, depois de ensinar como se deve orar,
os versículos 14 e 15, né? Se a gente não souber orar, se não souber perdoar antes de orar, melhor dizendo, não poderemos jamais ser perdoados. Então, a tradução de Pastorino é como já perdoamos, foi feita justamente para corresponder mais exatamente ao original, a Fekamen, né, que é a segunda forma aí de aoristo, segundo a FEM, cujo tempo aí já supõe a ação já realizada. Então, esse mesmo ensino voltará exemplificado na parábola do servo sem compaixão, que a gente ainda vai ver mais adiante lá em Mateus, no capítulo 18, versículos de 23 a 35. Então, após a prece, Jesus volta a insistir no sexto pedido, referente às emoções aí, né, salientando de como é importante perdoar. Então, essa repetição explicativa na sublime lição da prece vem justamente para esclarecer que a condição do perdão é um indispensável perdoar para que haja a libertação do espírito. Então, as frases são repetidas em Mateus e Lucas, e Marcos, de toda a lição, fixou apenas esse pequeno ensinamento como resumo básico para o nosso aprendizado. Então, a gente vê que, assim como se quisesse dizer que se soubermos perdoar realmente, nada mais é preciso fazer. Olha aí que interessante, né? Porque fazendo as pazes com os outros, podemos conseguir a paz de Deus. Olha que fala curiosa. A sexta petição é: não nos induzas em tentação. O conjuntivo aoristo segundo eis enegquis, de esferô, tem o sentido de conduzir para dentro, ou induzir. É o peiramos, né, que é a prova, o exame, a experimentação. Então, um pedido de socorro que nós fazemos para que não sejamos colocados em situações perigosas que nos experimentem as forças, porque nós tememos sucumbir, já que conhecemos as nossas fraquezas. Então aí a gente vê que a chance de suplicar a misericórdia do Pai, que nos poupe das experimentações que talvez nos levem para uma derrota. A tentação aí não é, pois, o pecado, mas sim a prova, conforme a gente vai ver em Lucas no capítulo 22, no versículo 28. E também na Epístola de Tiago, lá a gente vai ver no capítulo 1, versículo 2, que as provações são úteis para a evolução. Olha que interessante, né? Essa opinião é de que Deus não nos leva ao mal, embora nos submeta à prova, conforme o próprio Tiago no capítulo 1, versículo 13. Agostinho, na Patrologia Latina, e Hilário, na Patrologia Latina, também falam a esse respeito. E na sétima petição é: mas livra-nos do mal. O genitivo grego poneró tanto pode ser masculino, do mal, quanto neutro, do mal, com L. Então, na interpretação, deverá aí depender exclusivamente da escolha de um ou de outro. Então, como consequência, aí, a gente vê que o versículo anterior, que fala em provações, e como consequência do ensino, não resistais ao homem mau, como diz Mateus capítulo 5, versículo 39. Pode compreender-se aí do mal com o Então, com efeito, desde que não podemos nos defender, quando um mal nos ataca, ainda que nos mate, tal como fez Jesus, que não levantou um dedo em defesa própria, quando foi assassinado brutalmente, né? Dando o exemplo vivo, o exemplo pessoal daquilo que ele havia ensinado, da humildade, da abnegação, da resignação. E como nós sabemos que não temos ainda a capacidade de agir assim, então nós pedimos que o Pai nos salve desses encontros com os homens maus, justamente porque pode ser que a gente acabe sucumbindo. Pois bem, na semana que vem, nós retomamos o capítulo A Oração, e aí vamos começar do item Sentido do Pai Nosso. Ok? Até semana que vem. Um grande abraço.